Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena Eu sou a Adriana Schelliger. e hoje você está aqui no Dri ao quadrado. Beleza. Dri, o que a gente vai falar hoje nesse podcast? A gente vai falar de um assunto que eu acho que é super importante, mas que é difícil, né? Que é autoestima e como Uhum, manter sua autoconfiança, sua autoestima durante o tratamento oncológico. isso. Porque a gente sabe que o tratamento oncológico traz várias mudanças físicas, traz várias Sim. mudanças do corpo, né? E traz várias mudanças de como você percebe a vida, de como as pessoas te tratam, né? Uhum, Do que você vai fazer da sua vida naquele período. Então, interromper trabalho, cuidados com a sua família, né? Lazer. Então, tudo isso abala um pouco a autoestima e, óbvio, inegável, queda de cabelo, que uhum. abala a autoestima também. É. Hoje vamos E é falar um pouco. interessante, a gente está falando de autoestima, é independente do gênero, né? Porque a Sim, gente fica muito preocupada, não, vai cair cabelo, falar com a mulher. Mas tem homem que hoje, com novas técnicas de implantes, e a gente conhece vários colegas, né, na nossa área que fizeram isso, é muito importante a questão da queda do cabelo. E o que eu acho mais interessante é a gente conversar, expor para o paciente que, dependendo, essa vai ser uma condição temporária. Pode ser que não sim, seja, a gente sabe que tratamentos como, por exemplo, uma leucemia mieloide aguda, a possibilidade de você ficar com alopécia, que é a queda do cabelo, é muito mais longa. Mas, eventualmente, tratamentos como o linfoma Hodgkin, ou até mesmo um linfoma indolente, essa queda do cabelo pode ser temporária. ah, E eu sempre explico para os meus doentes, aí eu queria ouvir a sua opinião, eu sempre explico o mecanismo de ação da queda do cabelo, tá? Que não é pela cor. Até é não, muito comum, né? O doente perguntar, mas eu vou fazer aquela quimioterapia vermelha? Ou a vermelha. quimioterapia amarela? Ou a quimioterapia azul? Que a gente sabe que tem quimioterápicos de cor. Mas às vezes o doente pode fazer uma medicação oral e o cabelo cair Sim, todo. sim. Tá? Então, não é pela cor, nem pela via de administração, mas pelo mecanismo de ação. Como é que você fala com seus pacientes? Não, eu também falo, eu falo muito a respeito de queda de cabelo, mas eu falo muito a respeito da coisa temporária, né? E de que a gente vai e que o mais provável é que recupere todo o cabelo que tinha Uhum, perdido na volta. E a gente já falou, a gente tem um outro podcast que fala um pouco de alopecia, né? E como é que sim. é a alopecia e tal, mas a queda de cabelo, eu acho que existem. Eu acho que é muito visual, né, Dri? E é isso que Exatamente. É a abala a questão. autoestima. Isso. É uma questão assim, tá Uhum, lá na cara, né? E aí a gente uhum, tem mecanismo, né? Então usa uma peruca, compra uma peruca bacana. Hoje existem muitas perucas muito bem feitas e que sim. prendem muito bem na cabeça e que não É esquentam próteses tanto. capilares, né? Próteses Eu, capilares, eu vou exatamente. dar uma. É interessante, eu tive uma paciente com Hodgkin. Era uma doença muito avançada. Ela fez o protocolo AAVD, que é Brentuxi, Adria, Velban e DTIC, e ela teve alopécia completa. Mas ela, desde o início, resolveu usar uma prótese capilar. Então, você não viu ela Não viu a perdendo queda, né? cabelo. É. Então, como para ela era muito importante, principalmente porque ela tinha dois filhos pequenos, e às vezes você explicar para os filhos, a queda do cabelo às vezes é complicado, ela usou, tanto que agora, já tem um ano que ela terminou o tratamento, o cabelo dela já cresceu, e eu falei, quando é que você vai tirar? Ela, eu estou esperando. Aí ela já está Crescer ela tá mais. negociando, ela está negociando com a prótese, quando na realidade não precisava. É. Mas eu queria falar, já que a gente tem um podcast só de alopecia, que a alopécia é uma das coisas, né? A Sim. gente estava comentando agora sobre a questão das unhas, né? Unha, isso que eu queria falar. Unha é uma coisa, e a gente não percebe como unha é uma coisa que incomoda, né? Sim.
Por quê? Eu acho que tem várias coisas. E uma vez uma paciente me falou isso, eu estava comentando com a Adriana agora, que eu tenho uma paciente que tomou ibrutinib, e perdeu as unhas. Ela ficou primeiro com a unha muito fraca, depois começou a quebrar e depois ela perdeu. E ela falou para mim uma coisa que a gente ouve muito dos pacientes, porque tem muitas quimioterapias que mancham a unha, então Sim, deixam a fica unha escura. Uhum. escura e a gente sabe que depois cresce. Mas o que acontece com a unha é que é lento. Então, a hora que você Muito vai devagar. recuperar a sua unha é muito devagar, porque a unha Uhum. cresce devagar, a unha, Uhum. cada um tem uma velocidade de crescimento, né? E Uhum. enquanto ela Uhum. está crescendo, ela é frágil. Então, tem tudo isso. E aí Uhum. ela falou para mim, ela falou, doutora, sabe qual que é o problema? As pessoas olham para mim, e antes as pessoas olhavam para mim, porque ela nunca fez nenhuma quimioterapia que caísse cabelo, nem nada e tal. E ela falou, antes as pessoas Uhum. olhavam para mim, elas não tinham nenhum julgamento. Agora elas olham para mim, para minha unha, elas acham que eu tô com alguma doença que elas vão pegar. Exatamente. Parece que é uma doença que tem sujeira, é Que é contagioso, um né? Isso fungo, é que é uma bactéria, né? E exatamente. aí É. isso faz com que a pessoa se sinta muito rejeitada, né? Muito isolada. Então, unha Uhum. também é uma coisa. E aí, com a unha é mais complicado, né, Dri? Porque Muito. usar unha postiça, unha de Não, gel, é. não dá certo. Não, além Piora a do que qualidade da unha, aumenta o risco de infecção, né? Você aumenta o né? risco de fungo. É bem complicado. E piora a E qualidade da você, raiz da unha, essas coisas que exato, grudam e é. arrancam. Então, meio que E você a tem que gente lidar com aquilo, né? E a gente está falando de uma era onde as novas drogas, como os biespecíficos, especialmente para mieloma, né, o talquetamab, que é a droga que chegou agora, é mais recente, ela particularmente tem um tropismo e uma toxicidade das unhas muito grande. E da Isso pele também das é uma mãos, coisa. né? Isso, exatamente. Eu me lembro que eu tive uma paciente eh, que ela usou, aí ela era paciente oncológica, mas de qualquer forma isso pode acontecer com outras drogas na hematologia. Ela já tinha uma pele mais escura, né? A pele dela não era muito branca, ela era morena e ela estava usando Xeloda. O Xeloda tem uma síndrome que pode acontecer com outras drogas também, chamada síndrome mão-pé. A síndrome mão-pé, ela pode, além de escurecer a cor da pele, ela pode dar desestesia, pode dar dor, descamação e tudo. E a mão dela, que era morena, ficou preta, como se ela tivesse a mão suja. E ela disse que a coisa que mais incomodou ela, um dia, ela no supermercado, passando as coisas no caixa, o caixa olhando para a mão dela e depois que ela tirou as coisas, ele limpando, como se a mão dela tivesse suja, quando na realidade a mão estava escurecida por uma fotossensibilidade, pela toxicidade do tratamento. E ela falou assim para mim: eu vou perder muito tempo explicando a É. moça da Mas eu caixa acho que que não é suja, né? Mas eu acho que uma das coisas que ajuda, né, trabalhar essa autoestima e tentar é justamente você ter muito claro, Uhum. que aquilo pode não ser temporário, e aí para o que não é Isso. temporário, é entender que aquilo faz parte de você, e eu acho que hoje a gente tem Uhum. tido uma liberdade maior do que faz parte da gente, né? Então, assim, melasma tá, né, Sim. tá caindo por terra, então melasma não é uma doença, né? Então, assim, ter Uhum. mancha, né, ter melasma, a mesma coisa de ter pelo ou de ter, né, de ser alta, de ser baixa, de ser magra, de ser gorda, a gente diminuiu muito o que Uhum. tinha de peso em relação à aparência, mas a gente ainda Sim. tem muito. Então, acho que É. tem uma coisa da pessoa estar muito entender a respeito da aparência dela e estar muito tranquila de que isso é uma consequência do meu tratamento. Tem Uhum. algumas consequências que eu tenho o que fazer, então se cai meu cabelo, eu posso usar uma peruca, eu posso usar um lenço, eu posso não usar também, e posso, Sim. né, abraçar a minha careca feliz e saber que eu sou bonita mesmo assim. Mas para Uhum. essas que são permanentes, né, então é a gente desenvolver mecanismos de Isso. autorregulação também, né? E de Sim. autoproteção. Então, passou ali no caixa, a pessoa olhou feio, fala, menina, você vê que coisa, eu tomo um remédio que faz com que a minha mão fique escura É assim, isso, exatamente. É, interessante. é, Já trazer para a é, pessoa já saber, claro. entendeu? Uhum. Porque eu acho que isso também. E é trabalhar a cabeça também, né? Que é uma coisa É, difícil. não.
Por isso Muito que quando a gente está iniciando um tratamento, e eu vou chegar num outro caso interessante que aconteceu recentemente, você tem que sentir a história do paciente, claro, pregressa, né? Do ponto de vista pessoal, profissional, psíquico, até para quando dar as notícias e dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, ou bem provável que aconteça, ou pouco provável que aconteça. Por exemplo, uma coisa que é comum, uma preocupação é perda de peso. E Uhum, muitas vezes o doente ganha peso, não é? uhum, Então, por exemplo, quando o doente tem, eu sempre comento para tentar minimizar, ou pelo menos seguir uma lógica no pensamento e explicar ao doente, quando o doente tem alguma doença do trato gastrointestinal, onde absorve os alimentos, né, seja na boca, no esôfago, no estômago, no intestino, etc., que ele tenha vômito, perda por diarreia ou intolerância, enfim, aí pode ser que aconteça perda de peso. Mas, às vezes, o doente não tem nada disso, usa corticoide, aumenta o apetite, ganha peso e não perde. E aí é interessante que eu já ouvi doentes dizendo assim: puxa, já me falaram assim, não, nem parece que você está fazendo tratamento com câncer, você não perdeu peso, não é? Porque uhum. acho que tem um pouco na fantasia das pessoas que tratar câncer é igual a perder peso. E não é para todo mundo, né? Não, e a perda de peso excessiva também pode trazer uma coisa de autoestima, né? Até Sim, de você ir claro. aos poucos perdendo as suas roupas, até de você parecer doente, que é uma Exato. coisa que é Uhum, difícil quando você, né? Porque uma coisa é ali, tô fazendo um tratamento e tô levando uma boa, ninguém, a partir do momento que você parece que está doente, parece mais frágil do que você é, pela perda uhum, excessiva de peso, também é difícil. Então, assim, uma das coisas que eu acho que ajuda é o tipo de roupa que você usa, né? Então, uhum. pode ter gente que acha que tá super bom, tô bem, perdendo peso, vai usar uma roupa que mostra que perdeu peso. Tem outras pessoas que não estão confortáveis, com muito osso aparecendo, né, Dri? A gente sabe que fica Exato. mesmo com uma cara Uhum, mais, né, uma sensação mais de estar doente. E aí as suas roupas podem te ajudar. uhum, A palidez é uma outra coisa, né? Então, assim, uhum, há muito pálidos. Os pacientes que têm doenças oncohematológicas geralmente têm muita anemia, então podem ficar muito pálidos. Então, isso, uhum. maquiagem ajuda, né? A gente Exato. tem outros recursos que podem É ajudar. muito comum você ouvir, né, doutor? Eu queria refazer a minha sobrancelha, porque perdeu Pigmentação. sobrancelha, né? Às vezes, a perda da sobrancelha ocorre numa fase mais adiantada, ou porque usou uma droga que tem uma perda maior dos pelos, perde cílio, o que é um problema, às vezes. O Pelo paciente tem. pubiano. Não, e o paciente que perde cílio muitas vezes faz conjuntivite, tem Conjuntivite. aquela síndrome Zika, e você tem que Uhum. orientar a procurar um oftalmo, fazer hidratação da mucosa oftálmica, ou seja, são várias questões que estão envolvidas num cenário de autoestima. Mas eu queria contar um caso recente que me chamou muita atenção. Não é oncológico, mas é uma doença hematológica. A doente veio me procurar 2 semanas atrás, uma PTI. Ela internou com um quadro de sangramento gengival, petec, aquela história clássica, jovem, o paciente tem 28 anos, se eu não me engano, mas é adulta, não é uma PTI de criança, uma PTI de adulto. Essa doente, relativamente, foi bem conduzida na internação, só que ela é uma doente psiquiátrica em uso de antidepressivos para uma depressão grave. E de uma hora para outra, os médicos suspenderam os antidepressivos da paciente, porque podem baixar as plaquetas. Conclusão: quando ela veio para mim, além de ter menos de 5.000 plaquetas, apesar de fez mielograma, biópsia de medula, etc., tudo, não começaram o tratamento e deixaram a doente sem ansiolítico e sem antidepressivo, em surto psicótico. Eu tive que intervir, conversei com a psiquiatra, ou seja, uma paciente com uma doença, veja bem, a doença psiquiátrica, eu até expliquei para ela, é uma doença como outra qualquer.
Uhum. Um tem hipertensão, outro tem diabetes, outro tem depressão major. É uma doença, tem um código internacional de doença, tem um tratamento. Então, eu hoje, 2 semanas depois, ela está recuperando, está usando corticoide, recuperou as plaquetas, já não tem mais nenhum hematoma, nem de petequias, consegui fazer com que a psiquiatra entendesse, não, pelo amor de Deus, volte às medicações para que ela possa retomar um equilíbrio psíquico, ou seja, isso faz parte da autoestima. Não adianta eu tratar a doença Sim, hematológica e deixar a doente totalmente desassistida no desassistida resto. do ponto. Ah, Isso foi uma coisa que me impactou muito, porque isso, assim, alguém ouviu dizer no corredor que antidepressivo dá baixa de plaqueta e resolve suspender o tratamento da é. paciente. E às vezes, né, Dri, é isso assim, às vezes o impacto do diagnóstico oncológico ou até de outros diagnósticos, não necessariamente só oncológicos, que a gente sabe que tem outros tratamentos que estão também, por exemplo, tratamentos com corticoide que podem alterar a aparência, tudo. O impacto Isso, desse diagnóstico e do tratamento é tão grande que a ajuda tem que ser psiquiátrica, tem que ter tem. medicação, né? A gente precisa entender que autoestima e a aparência estão muito ligadas, e Uhum, já num paciente fragilizado por outras questões, né? Por uma doença crônica, por uma doença que põe em risco a sua vida. Então, é uhum. muita coisa para a gente achar que é leve, né? Ah, precisa ser leve, precisa levar numa boa. É muito Isso. difícil levar numa E boa. isso é para todo mundo entender que, por isso que o tratamento hematológico, seja oncológico ou de doenças benignas graves, como a gente até falou, já falamos sobre HPN, que não é uma doença maligna, mas é uma doença hematológica grave, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente tem que ter a nutrição, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter o fono, tem que ter Sim. a psicóloga, para entender que naquele momento, às vezes, e se a gente, principalmente paciente jovem, que estava num ritmo de vida pessoal, profissional, que tem que interromper, porque naquele momento tem uma doença mais grave para tratar, isso tem um impacto tão grande Muito grande. que a gente tem que ter empatia de entender que aquele momento dele é o momento delicado e que tem toda uma etapa. Ele vai primeiro negar, depois ele vai negociar, depois ele vai aceitar, que é a questão do luto, né? Quando a gente fala de luto, não é necessariamente morte, o Morte. luto para a doença, que a gente já falou sobre isso também, mas, de qualquer forma, mostrando que, sim, incentive, pode usar maquiagem, pode usar uma boa peruca, gaste o seu dinheiro investindo numa prótese capilar, ok, isso vai fazer diferença na sua vida. E hoje, É, é, E hoje, falando das perucas, até no episódio de alopecia a gente falou um pouco, existem ONGs que fornecem exato, exato. próteses, perucas e tal. Então, assim, isso pode te ajudar. Lenços. Lenço, investe nos lenços, né? Uhum, E eu acho que para a gente, que é profissional da saúde, é abraçar que o paciente não precisa, ele pode sentir falta do cabelo, e ele ou ela, né, vão sentir falta do cabelo, vão sentir a autoestima abalada. Mulheres, quando têm sintomas de menopausa por causa de quimioterapia, vai sim, sim, sentir a sim, autoestima sim. abalada, né? Isso Então, vai passa interferir calor, na ganho vida de sexual peso, dela, né? exato, e interfere na autoestima, né? Interfere Uhum, na libido, interfere na exato. autoestima, né? Interfere Uhum, às vezes até em coisas ou menores assim dentro de, né? Mas assim, das capacidades do cuidado com a sua casa, com a sua família, que eram coisas que você fazia antes, independente de ser mulher ou homem. Isso também interfere na sua autoestima, porque você fala, bom, nem isso eu estou conseguindo fazer, né? claro. Então imagina a gente assim quando a gente está muito gripado, né? Que você fica lá largado sem conseguir fazer nada. Você já tem um impacto enorme na sua vida. Imagina isso Exato, durante 6 meses, um ano, né? Então, exato, acho que tem muitas exatamente. coisas que podem abalar a autoestima, e é Uhum, importante que a gente, como profissional da saúde, como médico principalmente, uhum, abrace essa questão e isso. ajude o paciente a passar por isso, com Uhum. qualquer mecanismo que seja. Então, aconselhando, ajudando, Orientando encaminhando, eventualmente a identificar qual é a rede de apoio que possa que ajudar essa possa. paciente ou esse Exato. paciente, né? Sim, concordo.
Então, a autoestima é importante. Vamos Sim. falar sobre autoestima. É preciso a gente falar sobre isso. Os pacientes precisam trazer sem vergonha isso também. Isso, Então, traga a a gente... sua dúvida para o seu médico, pergunte. E se Exato. ele não puder te ajudar, ele vai indicar alguém para ajudar. E vamos quebrar o tabu de que isso é frescura, autoestima é Isso. frescura, cabelo é frescura, Isso. né? Unha é Não, não, e frescura. outra Não é coisa, frescura. e não diga nunca para o seu paciente, ou se você que está nos ouvindo é paciente, ou é amigo de paciente, ou é parente de paciente, e o médico diz: não, isso é bobagem, o cabelo nasce logo. Está na hora de mudar de médico, porque não é verdade. O cabelo pode ser uma coisa tão importante, tão impactante, que você pode mudar de médico. Eu já vi paciente mudar de médico, porque o Sim. médico não deu importância a essa questão, e, eventualmente, dependendo do caso, da idade, você pode realmente adaptar ao paciente o tratamento também. Isso é uma questão de empatia também na avaliação da autoestima. Sim, isso aí. Acho que é isso, né, Ok, Dê? é isso. Então tá Fiquem bom. Qualquer ligados dúvida, que a gente está procure. sempre, tá sempre por aqui. Isso aí. Qualquer dúvida, procurem os seus médicos e seus profissionais de saúde que te acompanham. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, tchau.